Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, do canal Matheus da Física. No vídeo de hoje vou ensinar vocês aqui sobre vetores, certo? Então vamos direto aqui ao assunto. Bom, rapaziada, vetores ele é basicamente um ente matemático, né? Que ele é caracterizado, né? Ele tem, no caso, né, três características, certo? Essas características são, primeira, módulo, beleza? Ou seja, o vetor ele tem um certo valor. Ele também tem uma direção, ou seja, esse vetor, né, que no caso o vetor, para quem não sabe, ele é um segmento de reta. E esse segmento de reta ele vai ter uma direção, como por exemplo, exemplos de direções, né, vertical, horizontal, diagonal e assim vai, certo? Então vou colocar aqui e etc, ok? Então, tem esse exemplo aqui de direção. Também tem outra característica que é o sentido. Sentido, como assim sentido, Matheus? Sentido é tipo assim, esquerda, direita, certo? Pra cima, pra baixo, pra aqui direita e assim vai, beleza? Não vou perder muito tempo escrevendo não, mas você pode escrever aí. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo, ok? São esses exemplos de sentido. Então a diferença, né, só pra você não se confundir depois, a diferença entre direção e sentido é que direção é vertical, horizontal, diagonal e tal, e sentido é esquerda, direita. Para você lembrar de uma forma melhor, lembra o seguinte, ó, um vetor ele é isso daqui, né, ó, ele é um segmento de reta, certo? Mais ou menos assim, que tem um certo valor, tipo, sei lá, um valor A, certo? Essa setinha aqui é só para falar que é um vetor. Esse vetor ele tem uma reta, certo? Você vendo essa reta aqui? Vou até mudar a cor para ficar mais visível. Tá vendo essa reta aqui? Ó. Essa reta aqui é o que a gente chama de direção, beleza? Isso aqui que é a direção do vetor, ele está deitado, né? Isso aqui é a direção. E essa seta, para onde ele está apontando, é o sentido. Então isso aqui ó, é o sentido, isso aqui é a direção, belezinha? Então, caso você esqueça algum dia na hora da prova, quais são as características do vetor? Essa daqui, ó, MDS, modo, direção e sentido, beleza? É o famoso meu Deus, né? MDS, meu Deus. Lembrar lá da característica do vetor na hora da prova, só lembrar do meu Deus. Bom, agora que eu tenho um vetor, que vai ter um módulo 3, eu não vou me preocupar com a unidade agora, certo? Sei lá, isso aqui pode ser Newton, enfim, qualquer grandeza vetorial aí, mas é um vetor de tamanho 3, qualquer unidade aí, sei lá, unidade, colocar U, qualquer uma aí, tanto faz, colocar U de unidade, e enfim. E aí tem, sei lá, uma grandeza escalar aqui do outro lado, ó, sei lá, uma grandeza escalar tipo 5 o quê? 5 quilogramas? 5, colocar quilogramas, tanto faz, mas enfim. Como é que eu faço para multiplicar esses dois? Como é que eu faço para multiplicar uma grandeza vetorial por uma grandeza escalar, né? Uma coisa que não é um vetor. Como é que eu faço para multiplicar um vetor por um número que não é um vetor? Um número escalar, né? Bom, a gente faz o seguinte. A gente vai ter um resultado, isso aqui, como sendo um novo vetor. Beleza? Matheus, mas isso aqui não é um vetor. Não importa, hein? Vai ser um novo vetor resultado. Vai ser um novo vetor que vai ser na mesma direção do vetor que ele era antes, tá? Só que um pouco maior assim. Tá? E aí o que é que acontece? O tamanho desse vetor vai ser a multiplicação entre esse módulo aqui, certo? Essa intensidade, e esse módulo aqui também, 3 e o 5, beleza? Essa é a multiplicação entre o módulo das duas grandezas aqui, dessa vetorial e da escalar. Então 3 vezes 5 dá 15. Então essa daqui vai ser o módulo desse novo vetor. Vai botar para onde? Depende. Depende do que, Matheus? Depende do seguinte, ó. Aqui é positivo, né? E aqui é positivo também, ok? Então, positivo nesse vetor está apontando para a direita. Aí a gente tem que analisar o seguinte, poxa, depois dessa multiplicação, o vetor ele continua sendo positivo? Sim, né? Continua sendo positivo. Então, se ele continua sendo positivo, o sentido dele continua sendo o mesmo, porque o sinal, a única coisa que vai mudar o sinal, ele vai mudar só o sentido. Por exemplo, se fosse negativo, ele iria ter o sentido oposto, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Se fosse, por exemplo, o seguinte, ó, colocar aqui no cantinho, ó, deixa eu só traçar uma retinha aqui para separar, tá? Então, se fosse, sei lá,
um vetor, sei lá, vamos fazer um vetor de força aqui, um vetor força, sei lá, para baixo agora, que eu quero, sei lá, 3 newtons, tá? E aí, vamos lá, vamos pegar esse vetor aqui e multiplicar então por uma grandeza escalar, tipo, sei lá, imagina uma grandeza escalar qualquer aí, temperatura, ou então massa, ou então qualquer grandeza escalar que você tiver em mente aí. Vou pegar qualquer uma, sei lá, não vou colocar unidade não, só colocar uma unidade qualquer aí. Vou colocar, sei lá, o número 4 e unidade U, certo? Qualquer uma unidade aí, ok? E aí, que é o seguinte, como é que a gente vai fazer então? Vou fazer então 3 vezes 4, que é 12, né? Então vai ter um novo vetor de tamanho 12, certo? E a unidade é a unidade n vezes u, certo? Então, é isso aí. Unidade n vezes u. E aqui também, né? Ó, seria u vezes kg, né? Poderia escrever assim, kg vezes u, né? Só como unidade, beleza? Mas agora vamos fazer um exemplo. Se fosse negativo esse valor aqui, o que acontece se eu multiplicasse um vetor por um número negativo agora? Vamos fazer isso? Então, ganha um pouquinho de espaço aqui, né? Fazer aqui então, ó. Sei lá, vamos pegar um vetor, sei lá, apontando pra cá agora. Tanto faz onde ele tá apontando. É o que eu tá apontando pra cá porque eu decidi apontar pra cá, entendeu? Então, sei lá, um vetor pra cá de tamanho 5, certo? De módulo 5 e multiplicar por, sei lá, por menos 2, certo? Agora, perceba que agora tá multiplicando por um número negativo. E o resultado vai dar um número negativo, né? Pois o 5 é positivo e o 2 ele é negativo. E mais vezes menos, né? Todos concordam que é menos, né? Então vai dar um número negativo. Só que o número que está aqui, de tamanho aqui, ele é em módulo, né? Porque não existe tamanho, né? Uma distância, né? Ou então tamanho, ou então, sei lá, uma força negativa, né? Não existe. Então é sempre em módulo o valor que tiver aqui no vetor, certo? Então, vamos lá. Então vai ficar o seguinte, ó. É menos, né? Então aqui tá mais. Mais nesse vetor aqui tá para a esquerda. Então o menos vai ficar para onde? Vai ficar para a direita, né? Então o novo vetor, ele vai ser um vetor apontando para a direita. Por quê? Porque agora tá para menos, né? Que tava mais, agora ele vai ficar menos, né? E aí, em vez de tu colocar menos aqui, tu não coloca assim menos 10, né? Que assim, vezes 2 dá 10. Tu coloca só o 10 aqui positivo. Ai, Matheus, e o sinal? O que aconteceu com o sinal? O sinal tá aqui, ó. Tu já disse aqui, colocando o sinal para o sentido para cá, que é menos, certo? O menos aqui, ele inverteu aqui o Paranauê aqui, certo? Então, é isso aí. Então, o último exemplo aqui, eu vou fazer aqui, ó. Um vetor que tem tamanho 3 e multiplicado por menos 1. Como é que fica? Então, vai ficar assim, um novo vetor, certo? Só que agora vai ficar negativo, né? Mais vezes menos dá menos. Então, se mais tá para cima, menos vai ficar para baixo, né? Então, vai apontar para baixo, né? Sentido para baixo, vai inverter o sentido, esse é o sentido contrário, certo? E aí, 3 vezes 1, tu multiplica sempre em módulo. Lá, tá pegar um módulo desse número aqui e o módulo desse tu multiplica. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, a multiplicação entre esses dois vetores vai ser esse novo vetor aí, certo? Bom, agora eu vou ensinar você a como que a gente faz para somar vetores. Imagina que eu tenho esse vetor A, esse vetor B e esse vetor C. Como que eu faço para somar? Como é que eu faço A mais B? Como é que eu faço A mais C? Como é que eu faço C mais... sei lá, entendeu? Como é que eu faço para somar vetores? Bom, para somar vetores você tem duas regras, né? Você pode somar de duas maneiras. A primeira maneira que eu vou ensinar aqui para você é a regra do polígono. Como que é a regra do polígono, né? A regra do polígono é basicamente o seguinte: tu vai pegar um polígono qualquer para começar, tipo, sei lá, vou pegar o A, certo? O vetor A, que é assim, né? Meio inclinadozinho assim. E aí tu escolhe outro vetor agora. Vou pegar o B, né? E aí o que é que acontece agora com o B? Tu vai fazer o seguinte: tu vai pegar aqui, né? Onde tem um finalzinho de A aqui. E nesse finalzinho do A, tu coloca aqui, ó, a bundinha do B aqui, certo? Pegar a bundinha do B e tu coloca aqui, ó, no finalzinho do A. Então tu coloca a bundinha do B aqui, ó, P, colocou. E aí tá aqui o B, certo? Inseriu o B aqui, né? Então é isso aí. Agora, o que é que tu faz agora? O B está meio inclinado aqui, né? Ele é mais retinho aqui, mas enfim.
O que é que tu faz agora? Tu pega aqui o finalzinho do B e coloca a bundinha do C. Ó. A bundinha do C tá aqui, né? Tu pega essa bundinha dele e encaixa aqui. Aí, pei, tá aqui o C. Ok? E aí, qual que é o vetor resultante? Calma aí. Tá aqui, pronto. O que seria, então, qual que é, né, o vetor resultante? Lembrando que o vetor resultante é o que está resultando, né? Seria o resultado, né? O vetor resultante é o vetor que dá o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? No caso da operação aqui de mais que a gente está fazendo, né? Então, o vetor resultante aqui seria o A mais B mais C, né? Que seria o quê? Seria uma reta, certo? Um segmento de reta, no caso, né? Que viria da origem, né? Origem não, de onde você começou, no caso, né? Deixa eu pegar uma reta aqui para ficar bonitinho. Ó, daqui da onde você começou, tá? Até ali aonde você terminou. Ok? Então tá aqui, ó. Esse daqui, essa reta, esse segmento preto aqui seria o vetor resultante. E aí, com conhecimentos geométricos, né, você descobriria quanto vale, né, esse segmento preto aí, o Rzão aqui, certo? Vetor resultante. Beleza? E aí, na próxima aula eu vou ensinar vocês a como calcula, certo? Como é que faz, né, as continhas, né, para descobrir quanto vale o Rzão e tal. Mas nessa aula eu quero que você entenda somente como funciona cada regra. Regra do polígono é essa, que tu pega a bundinha de um e tu coloca, né, no final de outro. Beleza? É só isso. Beleza? Essa aqui é a regra do polígono. Tudo bem? Agora, a regra do paralelogramo que nós iremos ver agora. Na regra do paralelogramo, deixa eu só colocar aqui antes, né, os vetores. Pronto, agora vamos lá, voltando, né? Aqui na regra do paralelogramo, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar um vetor, tipo, começar com A, por exemplo. Vou colocar aqui o vetor A, ok? E aí o que é que vai fazer? Tu vai pegar a bundinha do A aqui e tu vai juntar com a bundinha do B. Não é agora no finalzinho do outro, agora é um com a bundinha do outro. Bundinha com bundinha, essa aqui é a regra do paralelogramo, certo? Então aqui, ó, que é o vetor B e ali é o vetor A, tá bom? E aí o que é que tu vai fazer agora? Tu vai fechar a figura aqui, beleza? Tu vai, deixa eu até colocar de outra cor, para ficar mais evidente aqui e você não acabar se confundindo, ó. Eu vou vir aqui, vou traçar uma reta paralela a B, né? O que é uma reta paralela? É uma reta na mesma direção, certo? E uma reta paralela a A, aqui, beleza? E aí vai fechar isso daí, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar agora o vetor resultante. Qual que é o vetor resultante aqui? O vetor resultante, ele é um segmento de reta que ele vai começar aqui, certo? E vai terminar lá na outra extremidade, beleza? Bem aqui no caso, né? Eu fiz um pouquinho errado, mas é mais pra cá, bem tocando aqui, tá bom? Então, tá aqui, ó. É esse daqui, tudo bem? Então, esse daqui que é o vetor resultante, né? Deixa eu colocar aqui o vetor resultante. Ok? Então, essa que é a regra do paralelogramo, tá bom? E aí, como eu falei anteriormente, na próxima aula, no vídeo que eu vou lançar depois desse daqui, né? A continuação dessa aula vai ter como calcula, né, esse R, né? Como é que tu vai fazer a forma geométrica de calcular isso aqui? É lei dos cossenos, é Pitágoras, é lei do seno, como é que é? É o que a gente usa, né? Então, na próxima aula que a gente vai falar sobre isso. Mas nessa aula eu quero que tu entenda somente o conceito, somente como que faz a coisa, tudo bem? Então lembrando, essa aqui é a regra do paralelogramo, regra do paralelogramo, tudo bem? E essa outra regra aqui que acabamos de aprender é a regra do polígono, ok? Então, é isso aí. Agora vamos aprender sobre a subtração de vetores. Acabamos de ver a soma, né? Lembrando que isso aqui que a gente fez foi A mais B, foi a soma vetorial A mais B. Isso aqui que a gente fez aqui foi A mais B mais C, tá bom? Mas aqui tanto faz, se fosse A mais B mais C, A mais B, B mais C, A mais B mais C mais D mais E mais F mais E mais G, entendeu? Não importa a quantidade aqui no polígono aqui não, tá? Então, é isso aí, vamos seguir o baile aqui.
Bom, aqui na subtração de vetores, como é que a gente deve fazer, né? A subtração, a gente tem que lembrar que a subtração ela é uma soma, ela é o contrário da soma, né? Ou seja, você concorda que se eu escrever A menos B, eu posso escrever assim também, ó, A mais menos B? Assim, posso, né? Porque aí se eu multiplicar esse mais com esse menos, volta a ser a forma original, né? A menos B. Então, tu concorda que eu somar A mais menos B é a mesma coisa, né? De fazer a soma, né? Só que agora eu fazendo o menos B, não o B, o menos B. Certo? Então, subtrair vetores é tu somar o vetor inverso, né? Desse outro vetor aqui. Certo? Então, na prática, como é que ficaria? Então, eu pegaria esse A aqui, né? Vetor A. E somaria com menos B. Lembra que a gente falou do sinal, né? Agora, se o B positivo ele está aqui para a direita, o negativo vai para a esquerda. Então, fazer aqui da maneira do polígono aqui primeiro, né? Então, é para a esquerda aqui, né? Beleza. Toma, esquerda, né? O que é a esquerda? Que agora aqui é negativo, né? O negativo aqui, que a gente está somando com A com B negativo. Ok? E aí, como que é o resultante, então? É a origem até onde acabou aqui, né? Aqui, então, é o nosso vetor resultante, nosso Rzão. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui pelo polígono também? Posso. Como é que ficaria, então? Pegaria o A, né? Ó, o A, vetor A. E aí, como é que eu faço? Bundinha com bundinha aqui agora, né? No paralelogramo, regra do paralelogramo. Então, bundinha do A com a bundinha do B. Só que o B agora é pra esquerda, né? Então, ó, B pra cá. Não é isso? E aí, o que é que você faz? Você faz aqui, ó, uma reta paralela, ó, de B, reta paralela a B. E uma reta paralela a A, fechando a figura, né? Aí, o que é que tu vai fazer? Ó, fazer o seguinte agora, lembra? Pega aqui onde tu começou, né? O comecinho aqui. Não é onde tu começou necessariamente, mas tu faz muito com diagonal aqui, sabe? Até a outra extremidade. Então, vem aqui, ó, e traça um segmento aqui. Esse segmento seria o vetor resultante, né? Seria o resultado de A menos B. Belezinha? Então, aqui, né, a gente calculou o A menos B. A gente pode calcular tanto dessa forma aqui, que dá esse resultado aqui, nesse vetor aqui, que é a mesma coisa desse outro vetor aqui. Belezinha? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, beleza? Deixa seu like aí e o seu comentário, beleza? E é isso aí, beleza? Até a próxima. Nossa, ficou feio esse comentário aqui. Mas, beleza, até a próxima. Valeu, um grande abraço. Fui!